O Agro em Foco é o podcast da Escola do Agro na Unifiob. Se você é produtor, estudante, técnico ou simplesmente apaixonado pelo agro, aqui a gente fala sobre mercado, inovação, tecnologia, formação profissional e, é claro, sobre as oportunidades que estão surgindo por aí. A cada episódio, vamos falar e trazer conteúdos relevantes com convidados que fazem a diferença no setor. Teremos episódios com representantes de empresas, parceiras e também com professores, especialistas e egressos que têm muito a contribuir com a sua trajetória. Hoje é um episódio para lá de especial, um episódio que representa mais do que uma conversa técnica, representa conexão, aproximação e construção conjunta de futuro. Recebemos na Unifiob uma representante de engenharia agropecuária de Benguela, da Angola, uma missão acadêmica que tem como propósito fortalecer os laços entre instituições, compartilhar experiência e, principalmente, pensar no agro sob uma perspectiva global e colaborativa. Brasil e Angola são países que compartilham mais do que a língua. Compartilham clima, desafios produtivos, potencial agrícola e, acima de tudo, convicção de que a educação é um dos principais caminhos para o desenvolvimento sustentável do campo. Ao longo desse episódio, vamos conversar sobre o panorama do agro nos dois países, os pontos que nos aproximam em termos de clima, solo, os aprendizados dessa visita técnica e as possibilidades de futuras cooperações acadêmicas e tecnológicas. Recebo hoje aqui no Agro em Foco, com muito carinho, uma convidada muito especial, que chegou essa semana em São João da Boa Vista para uma visita técnica aqui na Unifiob, a doutora Tatiana Gonçalves, que é chefe do Departamento de Ciências Agrárias do ISBP, que é o Instituto Superior Politécnico de Benguela. Tatiana, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua participação e contribuição. Tenho certeza que o nosso bate-papo vai ser muito rico. Eu deixo aqui aberto para você se apresentar profissionalmente, falar um pouquinho da sua trajetória antes da gente entrar no nosso bate-papo mais tecnicamente aí do dia de hoje. Obrigada, Kika. Sou grata pela Unifiob ter me recebido de portas abertas, com muito aconchego, muita orientação, muito carinho. Sou grata por isso. Como disse muito bem, eu venho de Angola, chamo-me Tatiana Gonçalves, venho de Angola. E eu formei-me em Engenharia Agronômica na Universidade de Gregor Mendel, que está localizada em Brno, na República Checa. No entanto, eu faço parte do Instituto Superior Politécnico de Benguela, noutrora denominado Universidade de Benguela, a qual o Instituto ele existe, é jovenzinho ainda, existe há 18 anos, é muito jovem, existe há 18 anos, e no Instituto Superior nós temos os cursos de Medicina Dentária, Enfermagem, Análises Clínicas, temos Ciência de Educação, temos também na área das engenharias, temos Engenharia de Telecomunicações, Engenharia Eletrônica, Engenharia Informática e o mais novinho é a Engenharia Agropecuária, a qual eu faço parte. Eu estou vinculada ao ISPB cerca de 3 anos, ao ISPB, como docente e, no entanto, faço parte agora da coordenação e as responsabilidades do departamento muito recentemente. No entanto, nós temos o curso de Engenharia Agropecuária na nossa instituição. É um curso, na verdade, que vem a ser estratégico, tendo em conta o contexto atual. E qual é o contexto atual? Benguela é uma cidade portuária, porque temos o mar e temos também o caminho de ferro. O curso vem ser estratégico porque, no âmbito do projeto de desenvolvimento econômico do país, temos como infraestrutura de logística para transporte, escoamento de mercadorias, o corredor do Lubito. E o corredor do Lubito, parte do Lubito, passa por Benguela, passa por demais províncias e vai além fronteiras como países Congo Democrático, Zâmbia e tudo mais. Daí termos esse curso em Benguela. O curso tem como objetivo formar estudantes ou formar profissionais que possam dar resposta à demanda relativamente à produção de alimento, quer seja no setor vegetal, quer seja no setor animal. Muito bom, Tatiana.
Pessoal, por essa breve apresentação da Tatiana, vocês podem ver que o nosso bate-papo ele vai ser muito rico. Então, mais uma vez, seja bem-vinda, Tatiana. Fiquem com a gente, porque hoje o episódio está imperdível. Bom, nosso objetivo aqui hoje, então, é falar um pouquinho sobre a aproximação, né, desses dois países e também da nossa aproximação enquanto instituição, né, enquanto Unifiob e SPB. O que é que a gente vai poder trazer de oportunidade para os estudantes, pensando aí nos futuros profissionais, para um segmento que é tão importante para os dois países, né? Para nós, Brasil, porque a gente sabe que o agro ele representa um PIB próximo a 25% da arrecadação nacional, né? Além disso, emprega-se muito, né, no agronegócio, nas diferentes áreas da cadeia, e a gente sabe que a preparação da base para que o sucesso da produtividade ela continue acontecendo, ela está dentro da academia, né? A gente não tem como pensar em produção, em sustentabilidade, sem envolver a parte técnica, né? E que a gente possa levar para o mercado respostas dasquelas que os produtores eles precisam no campo, né? Então, sabendo de todos os desafios que a gente tem com relação a questões climáticas e ambientais, a sustentabilidade, a própria eficiência, eu acho que a nossa missão enquanto instituição de ensino, dos dois lados, é pensar em inovação, em tecnologia, né, e preparar pessoas para o mercado de trabalho. Então, o nosso bate-papo ele vai ser bastante rico nesse sentido. Tatiana, durante a sua visita, né, que a gente já conversou, a gente passou a semana juntas, eu sei que é sua primeira vez no Brasil, né? Olhando o todo, de onde a gente passou, um pouquinho ali da experiência com a Unifiob, o que mais te emociona ou chama a sua atenção quando você observa a agricultura brasileira? Bem, esta visita, ou seja, as visitas que fizemos desde o início foram todas muito enriquecedoras. Enriquecedoras porque eu consigo perceber que o povo brasileiro é um povo ousado. É um povo ousado, é um povo que na crise enxerga oportunidade. E em função disso, eu vejo que o povo brasileiro é um povo criativo. É um povo criativo que associa os desafios a oportunidades de empreender, de inovar, de criar. E eu fiquei muito bem impressionada quando visitamos algumas empresas que têm a política do ganha-ganha. O que essa política diz? A política do ganha-ganha é eu ganho, a comunidade ganha. As empresas estão muito alinhadas. Por exemplo, fomos à cooperativa, a Cooper Batata, e por aquilo que eu pude perceber, é uma empresa que engloba vários serviços. E esses serviços beneficiam não só a própria empresa em si, beneficia aos cooperados e consequentemente beneficia a sociedade, porque produz alimento, promove maior escoamento, promove qualidade na padronização dos produtos. E o que eu pude perceber é que as empresas estão também alinhadas às instituições, ou seja, estão alinhadas à Unifiob, que produz conhecimento, e no fundo as universidades existem para isso. A sociedade traz problemas, traz desafios, e as universidades têm de ter capacidade ou lutam para apresentar soluções. E o que eu percebi é que as empresas estão muito conectadas com a universidade nesse sentido, apoiam-se mutuamente e, consequentemente, o estudante ganha com isso, porque o estudante vê nesta parceria uma oportunidade de emprego, uma oportunidade de estabilidade, e passa a ser otimista de que, ok, se estou a estudar e não estamos ligados àquela empresa é porque futuramente não ficarei sem emprego. E não só, o que eu pude perceber também é que muitos ex-estudantes não aprenderam só a ciência, aprenderam também a arte de empreender. E isso conta muitíssimo, conta bastante. Bacana, Tatiana. Obrigada por você mencionar a questão das empresas, e já vou aproveitar aqui, já que a gente está no começo, agradecer, né, com muito carinho a Cooper Batata, que nos recebeu com uma visita técnica muito legal, a pessoa ali do presidente do Lucas Ranzani, e agradecer também o Mercadão dos Drones, o João Francisco, que é o gerente aqui regional, que também nos recebeu com muito carinho, né, e abriu as portas lá para mostrar um pouquinho do dia a dia deles. E, por último, agradecer o João Otávio, do Vale do Tajá, que também nos recebeu para falar um pouquinho sobre a produção de café. E é isso, eu acho que você trouxe um ponto bacana para a gente começar a falar aqui, a questão de estarmos vinculados às empresas, né?
sim, né, a Escola do Agro ela tem boas parcerias, né, tanto no curso de Engenharia Agronômica quanto na Medicina Veterinária, e isso realmente nos fortalece. Né? Nos fortalece porque mostra para o nosso estudante a oportunidade de onde ele vai poder estar dali um tempo, né? E com isso a gente está aproximando efetivamente a academia do campo, produzindo resultado para o campo e chegando ali para as empresas, os produtores, né, as melhores oportunidades de produtividade. Né? Então, realmente a gente tem feito isso e eu fico contente, né, de saber que você enxerga isso como uma oportunidade que também pode ser levada para a Benguela. Né? Uhum. Mas vamos lá. Olhando um pouquinho o cenário de Angola agora, né, que a gente sabe que também é uma terra de muito potencial, assim como o Brasil, porque a gente está muito próximo ali, né, quando a gente olha a questão de terreno, de clima, né, de talvez chuva um pouquinho diferente, né, mas eu acho que a gente tem coisas que a gente consegue aproveitar. Como é que é produzir hoje na Angola, Tatiana? Bem, produzir em Angola ainda é muito desafiador. Por que é muito desafiador? Nós somos um povo que alcançou a paz em 2002. É muito recente, né? é muito recente. E após o alcance da paz, havia zonas com minas. Uhum. E por haver minas, a população manifestava receios, ceticismo. Ninguém quer pisar na mina e perder uma perna ou um membro. Então, tivemos que passar por um processo de desminagem. Após um processo de desminagem, houve o processo de sensibilização das pessoas, no sentido de as áreas estão boas, podemos produzir, podemos plantar, podemos ir para o campo, porque já há desminagem. Só que esse processo não é um processo fácil. Ele é lento, né? É lento. E custa, né? E custa, é gradual, porque passa pela mudança de mentalidade, passa pela vontade de arriscar, porque são as vidas que estão em jogo. Então, é um processo ainda desafiador. Hoje, isto já não é um fator que corresponde ao problema, já não corresponde ao problema, está ultrapassado essa questão. Porém, ainda continua desafiador porque, por conta da guerra e vários fatores, o fator formação ficou um pouco deixado para trás. Porque quem sai da guerra, obviamente que precisa melhorar as condições. E entre melhorar as condições, abraçar da ciência e ir fazendo empiricamente para se estabilizar é um caminho. Então, que as pessoas aí fazem agricultura ou produzem, produzem com desafios, com algumas limitações, mas já há outros mais avançados, mais abertos para o mundo, que enxergam como os outros países, como é o caso do Brasil e outras partes do mundo, produzem e vão implementando algumas técnicas, algumas inovações e vão fazendo, mas esse processo ainda não alcançou a todos. Não alcançou a todos, alcançou alguns, mas ainda assim produzimos. É obviamente que não produzimos ao ponto de não importarmos. Ainda importamos mercadoria, mas já se consegue produzir, porque tanto é que a receita que vem da produção corresponde a 16% do PIB angolano, sim. Então ainda se consegue produzir. Gera um impacto, né, para a economia do país. Gera um impacto. Há quem já produz com algumas tecnologias, no caso, porque sabemos hoje que as tecnologias estão a revolucionar a produção, não só no agro, mas como na saúde, na educação, na própria tecnologia em si. Então, pronto, há quem já produz abraçado à tecnologia, há quem vai devagarinho, porque ainda há um certo ceticismo. Receio, né, também, exatamente, mas é muito desafiador e as pessoas estão abertas, estão atentas ao mundo, porque hoje a informação é muito rápida, nos conectamos muito rápido com o que está acontecendo no mundo e então vamos abraçando a tecnologia gradualmente e para chegar também a bons resultados satisfatórios. Muito bom. E dentro do sistema de produção da Angola, Tatiana, quais são os produtos, pensar em os 3 maiores produtos, né, que correspondem com esse PIB de 16%, né?
quais são os destaques de produção de vocês? Bem, produzimos muitas culturas, mas entre os mais destacados está o milho, a produção do milho, a produção da mandioca, a produção de feijão, as hortícolas também, a batata doce, as frutas tropicais. E nesse contexto, vocês, além de produzir para consumo interno, também já tem uma parte dessa produção que ela é exportada, né? Já. Principalmente continente europeu, né? Continente europeu e alguns países da África também. Tá. Bacana, muito bom. Tatiana, olhando esse contexto, né, que a gente entende que, tudo bem, ele é recente, de 2002, ele passa por um processo de transição, de preparo desse solo para a agricultura. Como que você vê esses jovens que hoje procuram o curso de engenharia agropecuária com relação a futuro, a sonho, né? São pessoas que estão vislumbrando lá na frente uma oportunidade de estar trabalhando no agro, entendendo que o agro de Angola ele pode ser um potencial para o mundo, né? Quando a gente olha, o Brasil é um potencial produtor de alimento para o mundo, mas será que o jovem angolano ele também enxerga que Angola pode ser um potencial produtor de alimento para o mundo? Bem, eu acredito que sim, porque quando abrimos o curso, o índice de estudantes inscritos, matriculados, é muito grande, e ao termos esse índice de pessoas a recorrerem a um curso que é novo e é único naquela localidade, na província de Benguela, chama-nos muita atenção, porque conseguimos perceber que eles conseguem enxergar de que precisamos produzir de facto, porém o caminho, o conhecimento, é o caminho, e nós olhamos para os jovens como jovens com dedicação, jovens empenhados, jovens que unem ideias, unem projetos para mudar realidades. É assim, e o jovem de hoje é aquele que não pretende ser um jovem comum. Pretende ser um jovem que quebra paradigma, um jovem que corre atrás, um jovem que não que luta contra aquilo que é o empírico, mas que do empírico agrega o que é científico para produzir melhor. Então, são pessoas que estão com vontade, né? Isso é muito importante. Então, apesar de ser um curso novo, né, na região, é um curso que vai gerar oportunidade para esses jovens se posicionarem no mercado, né? Certo. E numa área onde tem uma certa produtividade lá, né? Sim. Muito bacana. Então, olhando ainda essa questão da produtividade, né, do país, quais são os principais desafios que vocês enfrentam, além dessa questão do preparo do solo após essa questão da como é que fala o termo? Esqueci. Desmineralização? Ou não, desminagem? Desminagem, Okay. Após a desminagem, o que ainda que ainda impacta de forma assim negativa para vocês para aumentar a produtividade? Então, por exemplo, correção de solo, água, como é que é questões climáticas, como é que esses três pontos eles estão favorecendo ou não a produtividade na Angola? Relativamente à fertilidade dos solos, também fora a questão da desminagem, que já está ultrapassada, não é? Os desafios são vários. Dependendo das regiões, nós vamos encontrar problemas como erosão do solo, por intermédio das chuvas irregulares. Vamos encontrar nas zonas mais costeiras, próximo ao mar, os solos caracterizam-se pelo excesso índice de salinidade também. Vamos encontrar também um fator que influencia negativamente a fertilidade do solo, que é as queimadas, o desmatamento, pois, assim, de forma global, esses são os fatores que, de certa maneira, contribuem negativamente para o sistema de produção, né? Eu acho que nós também ainda passamos por isso aqui, né? A gente ainda tem áreas que não são produtivas e que... hoje o Brasil ele tem uma preocupação muito grande com as áreas de APP, né? Existe um cuidado para não desmatar,
mas a gente sabe que também, dependendo da região, isso ainda acontece e acaba sendo prejudicial, né? A gente tem hoje um solo de muita qualidade, né? Conversávamos na Cooper Batata com relação a isso, né? A gente está numa região aqui do estado de São Paulo, onde a produção da soja está excelente, né? Mas são 100 sacas por hectare, em média, foi o ano passado, mas isso tem uma questão que, além de correção de solo, além de todo o processo de fertilidade dessas sementes, dessas plantas, tem a questão também da utilização do pivô central, né, enquanto irrigação. Então, isso favorece mais, né, o sistema de produção. Okay. Vocês também já estão utilizando o pivô central, a irrigação através do pivô central por lá? Também. Aquelas fazendas que produzem em grande escala já usam, sim senhora, o pivô central. Há quem faz outro tipo de irrigação, assim, um pouco mais simplificada, por gota a gota, ou por aspersão mais simplificada, mas usamos também o pivô central. Muito bom. E das tecnologias, Tatiana, que você pôde ver aqui, por exemplo, a gente viu, né, lá no Mercadão dos Drones, os drones de aplicação, né? Você acha que isso é factível de chegar em breve na Angola? Você vê com bons olhos a utilização dessa tecnologia, dessa inovação no campo lá também? Bem, eu vejo com bons olhos, sim. É bastante oportuno, sim, porque, como disse, a informação agora é muito veloz. E, por aquilo que se percebe dos drones, por aquilo que vimos no Mercadão dos Drones, na explicação do Zé, eles têm muita utilidade. Suponhamos um trabalho de fertilização, de aplicação de algum insumo que podia ser feito de forma manual e numa área tão vasta, os drones podem fazer isso de forma uniforme, de forma precisa e com maior rapidez e eficiência. Logo, essas tecnologias bem aplicadas, elas vão impactar positivamente na produção que se espera. Vão impactar positivamente. Então, as tecnologias são a revolução do momento e elas vieram para ficar, e acredito que tanto eu como os outros do mundo estão abertos para abraçar e implementarem nas suas realidades. Nós temos cada vez mais que aprender, né? A gente comenta sempre em sala de aula com os estudantes que o ensino ele não acaba ali no processo da formatura, né? Da finalização do curso. Mas, muito mais que isso, a gente continua estudando e aprendendo cada vez mais, porque são coisas novas chegando todo dia, né? E, ao contrário de anos atrás, o agro está em ascensão nesse sentido, né? A gente tem novas tecnologias, a gente tem inovação muito constantemente acontecendo. Então, os nossos estudantes, né, eles vão precisar continuar se aprimorando para poder se posicionar no mercado de trabalho, né? Sim. Tatiana, depois desse panorama, né, da Angola e fazendo um comparativo aqui com a nossa realidade, vamos falar um pouquinho sobre a sua experiência com a Unifiob, né? Como é que foi aqui o seu dia a dia, como é que foram as visitas ali no campus, né? O que você viu do curso de engenharia agronômica que a gente faz, né, e que você vê de forma que faz a diferença, né? Então, o que te marcou com relação à nossa estrutura, né? Quando a gente olha a estrutura ali da Unifiob, campus, fazendo escola, o que chamou sua atenção que a gente oferece para o estudante que pode ser um diferencial no processo de formação? Bem, essa pergunta é muito interessante e, na verdade, vem ser o cerne de muitos aspectos que me traz aqui. Chamou-me, de facto, muita atenção, primeiramente, à estrutura que é construída. Refiro-me à infraestrutura, literalmente falando, porque pela história são 60 anos e tendo em conta os vários contextos em que o Brasil tem passado e poderá vir a passar, manter-se no mercado com qualidade, com eficiência, não é fácil. Então, olhando por aquela estrutura, não é apenas uma estrutura, é uma história de superação, é uma história de resiliência e é uma história de perspectivar um futuro muito bom. Então, isso marcou-me bastante. A parte disso, a outra estrutura que também me marcou é a infraestrutura do capital humano. Conversamos com muitos professores, visitamos salas de aulas e chamou-me a atenção porque a dedicação com que os professores passam o conhecimento, a dedicação com que os professores se entregam é como se
aquele ditado que diz: deixa o mundo melhor do que encontrou. E é muito visível, não é pelo salário que recebem, vai muito além disso. Gostava de perceber o que está na consciência, mas vai muito além disso. E, no entanto, nisso tudo eu encontro metodologias muito boas, metodologias não só para promover o engajamento, para permanecer, para que o estudante permaneça em sala de aulas, não, mas sim para formar um profissional de excelência. Não só de excelência como profissional, mas um ser humano excelente. E então, isso foi muito espetacular. Encontrei metodologias de ensino muito boas, com dinâmicas muito boas, muito ativas. Encontrei projetos integrados e o projeto integrado chamou muita atenção. Por quê? Porque estando na era do construtivismo, em que o estudante está na base, é o protagonista do próprio conhecimento, esses projetos integrados que são utilizados aqui na UniFEOB, eles fazem com que o aluno sinta-se partícipe do próprio conhecimento que ele veio buscar. E, além disso, faz com que fortalece o elo entre o estudante, a sociedade, entre o estudante e as empresas. E o bom é que encontra-se nas empresas abertura. Não encontra-se resistência, encontra-se nas empresas abertura, e isso forma o ecossistema de produção muito forte. Empresa, instituição, estudante, e a sociedade ganha com isso. Uma experiência espetacular. É muito bacana ouvir você falar, Tatiana, porque muitas vezes a gente, no nosso dia a dia, a gente sabe o que está fazendo, mas a gente não consegue enxergar o ponto da excelência, né? Principalmente nós que estamos na posição, né, da gestão, em que a gente, obviamente, acaba tendo que cobrar, né, os coordenadores, cobrar o time, né, para que eles executem aquilo que a gente planejou, aquilo que está na proposta do projeto pedagógico. Mas quando a gente, né, aqui ouve você e pensa ao longo da semana tudo aquilo que a gente visitou e compartilhou com os professores, dá uma sensação assim, de satisfação muito grande, porque você trouxe um detalhe. Quando eu pergunto da estrutura, você vem da estrutura, mas você chega no ponto do projeto pedagógico, que é aquilo que efetivamente a gente quer levar para o estudante, né? Okay. A gente quer entregar para a sociedade. Então, a gente percebe que realmente o que o nosso time entregou para você, ele tem muito valor, porque te sensibilizou e você vai levar isso para Benguela, né? Então, fico muito contente de ouvir e aproveito para dar aí os parabéns a todo o nosso time, porque realmente é uma dedicação. E eu acho que o José Rodolfo colocou muitos para você nas conversas, né? Uma dedicação e uma parceria muito grande, né? Uma cumplicidade em entregar aquilo que é proposto. Então, para a gente é um motivo de orgulho muito grande, né? Nesse contexto todo, né? Dessa missão e dessa experiência aqui com a UniFEOB, se você tiver que chegar lá em Benguela e falar sobre, né, tudo isso que você vivenciou aqui, qual que é o principal, assim, aprendizado que você leva para eles? Bem, foi muita coisa que nós vivenciamos, aprendemos, e a sede de chegar e partilhar esse conhecimento é muito grande. Porque temos o conceito de que se queremos chegar longe, vamos aprender com quem já caminhou, com quem já andou. Sim. Então, de tudo isso, o que me marcou é o seguinte: precisamos caminhar. O caminho faz-se caminhando. É gradualmente, aos poucos, errando, falhando, tentando novamente, até chegar lá. Sim. Porque a excelência, ela não se alcança só com vontade, ela alcança-se com percurso. E não existe um gráfico linear, existe um gráfico com vale, ponto, vale e ponto, conforme foi falado na aula de ontem pelo professor Rodrigo. Pois, existe esse gráfico. E então, o que eu levo é que vamos fazer, e isso faz-se com trabalho continuado, trabalho árduo, dedicação e otimismo.
otimismo, porque assim, nós olhamos para o Brasil, nós Angola olhamos para o Brasil, nós Angola, nós ISPB, e por isso estamos engajados também nessa parceria. Olhamos para o Brasil como um povo muito semelhante a nós em vários aspectos. Então, se o povo semelhante a nós em vários aspectos percorreu um certo caminho sem atalhos e conseguiu chegar onde chegou, então nós também vamos seguir as mesmas pegadas. É óbvio que vamos ter em conta o nosso contexto, mas vamos seguir a mesma pegada. E para isso nós temos uma linguagem universal: dedicação, empenho, e tudo corre bem. Fantástico. Eu acho que a gente acredita muito nas parcerias, né? Eu acho que esse é um dos pontos que a Unifiob tem trabalhado muito, né? Seja qual for a área, nós acreditamos demais nas parcerias e a gente está à disposição, né? A gente sabe que o que a gente puder contribuir com vocês, né? Talvez a semana foi tão corrida que a gente não conseguiu passar tudo, né? Tem muito mais coisa, né? Ali, às vezes, na profundidade, mas estamos à disposição e esperamos poder, né, contribuir muito com o processo de evolução de vocês, né? A gente aqui, uma instituição de 60 anos, já é uma senhora, né? Certo. Vocês ali atingindo a maioridade com 18, mas com um longo caminho para ser percorrido e que com certeza vão galgar muito, muito sucesso. Olhando muitas questões de futuro, né? Você já trouxe aí um pouco dessa questão de partilhar, né? O quanto vocês vão precisar caminhar. Enquanto time, isso também é importante, né? Eu imagino que você também deve vai passar por Campo Mourão, vai passar no grupo integrado, vai levar mais um pouco de coisa semana que vem, né? Mas fico imaginando que você deve estar ansiosa para chegar lá e poder conversar com os colegas, né? Ô, Tatiane, olhando as questões, né, de futuro e do processo de cooperação, né, que a gente pode construir em conjunto, né? O que é que você imagina que vai acontecer daqui para frente nesse processo de colaboração entre Unifiob e SPB? Ok, muito bem, Kikas. Bem, nesse processo todo, nessa parceria, eu acredito que será benéfico para ambas as instituições, porque vemos nela a oportunidade de ampliar a rede de contactos, de ampliarmos, ao ampliar a rede de contactos, obviamente vai haver empregabilidade, vai haver ampliação do agronegócio para ambas as partes. O Brasil tem conhecimento, o Brasil tem tecnologia, nós estamos sedentos para conhecimento e tecnologia, logo o agronegócio não tem como não fluir. Sim. Vai fluir o agronegócio. Temos também aí a oportunidade de um intercâmbio institucional entre estudantes Unifiob e ISPB, ISPB Unifiob, intercâmbio também de professores do ISPB e ISPB Unifiob, ou seja, essa parceria vai ser muito estratégica para os dois países, nem falo das duas instituições. Sim, porque ao fim e ao cabo ela não vai só impactar a instituição, ela vai impactar os produtores, e ao impactar vai impactar os produtores nossos, da Angola no caso, vai impactar também as empresas a nível do Brasil, e com isso fortalecemos a relação que já é boa entre Angola e Brasil. Uma oportunidade muito boa. Fantástico, Tatiana. A gente, na verdade, está conversando aqui entre duas instituições, mas a gente tem outras instituições que já fazem parte aí desse processo de conexão entre nós, né? E isso é muito saudável porque existem trocas riquíssimas, né? São trocas que elas acabam nos favorecendo enquanto dirigentes, professores, né? Mas muito para os estudantes, né? A oportunidade de cruzar a barreira entre os países, né? Certo. Eu tive a oportunidade de recentemente ir visitar os colegas de Portugal, o Nuno e o Marcos Torres, da CESPO, e eu vim de lá, assim, maravilhada, porque a estrutura que eles têm hoje no hospital lá, a gente ainda não tem aqui. E imagina que oportunidade um estudante nosso sair daqui e fazer um estágio obrigatório lá, ou sair daqui e vivenciar o mestrado integrado deles lá, né? São tecnologias que nós ainda não temos aqui. Então, acho que isso é muito saudável para os nossos estudantes, para nós, né? E, obviamente, para os países como um todo, né? Porque Sim. Isso vai gerando outras oportunidades de conexão. E conexão não só dentro da academia, conexão com empresas que estão nesses países, com os dirigentes das áreas do agro desses países.
E quando a gente vai se conectando, a gente vai construindo outros produtos, né? A gente já tem ali a possibilidade agora de um MBA global no agro, né? Envolvendo essas instituições, que é ISPB, é Unifeob, é CESP, é Grupo Integrado. Então, eu fico muito contente, né, de ter a oportunidade de aqui pela Unifeob estar à frente disso, né? Me conectando com vocês, que são pessoas fantásticas. Foi um prazer passar a semana com você, assim como foi um prazer passar dias com o Nuno e com o Marcos Torres, né? Me conectei com os meninos do Grupo Integrado. Então, isso é muito saudável porque a gente também vai conhecendo pessoas, né? E nós vivemos de conexões, né? Ninguém faz nada sozinho, ninguém constrói nada sozinho. Então, eu espero que tenha sido realmente muito produtivo essa semana. Fico muito contente, né, de termos passado esses dias juntas. E mais contente ainda de você ter aceito, né, o meu convite de estar comigo aqui hoje, batendo esse papo pelo Agro em Foco. Fiz o convite para a Tatiana no susto, assim que ela chegou, não teve como nem ela me dizer não, e aí estamos aqui hoje. Mas eu acho que é isso, gente. É um bate-papo muito rico, tivemos aqui agora, né? A gente acredita muito que quando a gente se conecta, né, o conhecimento ele surge, né, ele encurta distâncias e com isso a gente vai criando pontes permanentes, né, entre nós, entre os nossos estudantes e as nossas instituições. Então, Tatiana, caminhando aqui para o nosso encerramento, mais uma vez agradecer a sua participação aqui comigo. Espero que em breve a gente mande esse podcast para Angola. Uau. E que você também possa, né, distribuir esse podcast lá para os seus estudantes. Fique à vontade também de compartilhar os episódios antigos que já temos no ano passado com os estudantes. Espero que colabore, que ajude. E dizer que, além desse bate-papo com a Tatiana aqui hoje, a gente já tem algumas ações desenhadas, né, que é com relação à primeira jornada estudantil, né, do Instituto. Sim. E que nós teremos o professor Rodrigo, da Engenharia Agronômica, representando, né, a Unifeob, participando ativamente lá com uma palestra. E também as estudantes do GESP, as meninas que fazem parte do grupo de estudo, elas vão estar participando também com uma palestra para motivar os estudantes do Instituto, né, a construírem os seus grupos de estudo. Então, Tatiana, mais uma vez, muito obrigada. Espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo. Obrigada, Kika. Foi um prazer participar desse podcast. Oportunidade, mais uma vez, de partilha de conhecimentos, de troca de informações. Agradeço mais uma vez à Unifeob pelo convite e pela recepção magnífica. Agradeço também o ISPB por todo o apoio, por todo o suporte, por tudo. E então, estamos de parabéns, estamos abertos para as parcerias, para os encontros e muito entusiasmados com a participação do professor Rodolfo Rodrigo. Os dois, né? O Zé Rodolfo vai participar também, exatamente. Mas o palestrante vai ser o Rodrigo. Sim, e dos estudantes também, porque eles têm uma dinâmica muito boa, então estamos ansiosos para a partilha. Obrigada. Muito bom. Pessoal, a gente então encerra por aqui esse episódio. O Agro em Foco, ele passa pela premissa que gerar conteúdo de relevância é uma das maneiras de se conectar com pessoas. Acreditamos que quanto mais a gente conhece, aprende, mais a gente partilha e amplia a nossa visão de mundo. Estamos juntos, vamos espalhar essa conversa e até o próximo.